A motivação aumenta quando a gente vê o resultado dos nossos treinos aplicados na prática. E foi exatamente isso que aconteceu no nosso último vídeo ali de Blitz. A gente conseguiu aplicar um dos problemas que a gente resolve aqui no treinamento tático. E hoje é domingo e hoje a gente vai fazer mais uma rodada desse treinamento. Bora lá? Sejam bem-vindos ao Senhor Peão, onde nós estamos jogando partidas aqui no chess.com e resolvendo problemas táticos para tentar aprender um pouquinho mais sobre xadrez e ver até onde a gente consegue evoluir. Pessoal, lembrando que se vocês estiverem gostando do conteúdo desse canal, não se esqueçam, deixa o like nesse vídeo porque isso ajuda demais. Se inscrevam no canal se vocês ainda não forem inscritos e compartilhem com a galera, porque isso ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo é legal e relevante e que vale a pena enviar para mais pessoas, beleza? Sem mais enrolação então, bora pro time! Beleza, galera, começando aqui mais um domingo de treinamento tático, dessa vez com a motivação redobrada, porque a gente conseguiu usar um dos problemas aqui, até um dos mais simples que a gente normalmente encontra em um jogo nosso. A gente conseguiu encontrar esse tema tático, então bora aqui, vamos tentar bater o nosso recorde hoje, ou pelo menos entender onde a gente vai errar depois na sequência, beleza? Bora lá para o nosso primeiro problema então. Aqui jogam as pretas e os primeiros problemas normalmente são mais simples, então a gente consegue aqui, por exemplo, ter um checkmate na fileira do fundo, capturar uma peça, algo nesse sentido, e é exatamente o que a gente tem nesse primeiro problema. A gente vem com a torre aqui, capturar a torre dele, dar um cheque, ele vai poder cobrir aqui, tanto com a dama quanto com a torre, mas são duas interposições que não são úteis, porque a gente pode simplesmente capturar elas e dar um checkmate na fileira do fundo. Beleza, jogam as peças pretas aqui, a gente tem a mesma modalidade de problema, a gente tem aqui um checkmate na fileira do fundo, protegido pela nossa outra torre. Jogam as peças brancas aqui, ainda estamos na primeira temática de checkmate na fileira do fundo. A gente pode entrar com a torre aqui em D8, ele pode cobrir ainda com o bispo e com a dama, mas nos dois casos a gente pode simplesmente capturar ele, que não tem problema, a gente consegue na sequência dar um checkmate. Beleza, próximo probleminha, jogam as peças pretas, ainda a gente está na temática do checkmate na fileira do fundo, inicialmente aqui. A gente pode capturar a torre dele aqui. Na última fileira ele não tem nenhuma interposição, nenhuma captura para fazer, seria um checkmate. Beleza, jogam as brancas. Aqui a gente tem uma torre já defendendo, atacando esse cavalo. A gente está atacando o cavalo com a dama também. O rei dele está na última fileira. Se a gente capturar esse cavalo com a dama, protegido pela torre aqui, ele não tem nenhuma escapatória com o rei. Não tem nenhuma peça aqui que consiga atacar ou capturar a nossa dama. Então aqui a gente consegue mais um checkmate também. Beleza, jogam as peças brancas. Agora aqui a gente tem uma entrada já forte de cheque aqui com a torre. Ele vai ser obrigado a capturar porque ele não vai ter nenhuma outra escapatória aqui com o rei. E não tem nenhuma outra peça que possa capturar. E depois a gente pode entrar com a nossa dama aqui, protegida pelo nosso bispo, e conseguir também um checkmate ali na sequência. Beleza, jogam as peças pretas. A gente tem o rei dele na fileira do fundo, então um potencial para um checkmate na fileira do fundo. Aqui a gente tem algo bem semelhante ao que aconteceu no jogo, por exemplo. A gente tem aquela ideia de sacrifício de dama. Primeiro a gente entra com a dama aqui na sétima fileira, na segunda fileira no caso. O rei dele vai ser obrigado a se afastar. A gente sacrifica a nossa dama e captura com a torre depois, na sequência dando um checkmate na fileira do fundo. Foi um desses bem semelhante ao que a gente encontrou no jogo, hein? A gente conseguiu, em um jogo aí real de Blitz, encontrar um tático semelhante a esse. Beleza, aqui a gente tem uma entrada com a dama, protegido pelo bispo, aqui na casa de F7, casa mais fraca no início do jogo para as peças pretas, né? Então tem que sempre tomar cuidado com um checkmate já aqui então. Jogam as peças brancas, mesma ideia, a diferença é que agora quem está atacando aqui, dando mais um suporte para a casa de F7 no ataque, é o cavalo. A gente pode entrar de novo com a dama ali e dar um checkmate também. Show de bola, jogam aqui as peças brancas. A gente tem o rei dele no centro, ele está com as casas brancas um pouco mais enfraquecidas aqui nesse caso. Um bispo atacando o cavalo, a gente pode entrar simplesmente com a dama aqui na casa de E6, protegida pelo nosso peão de D5, e o rei dele não tem nenhuma escapatória. E não tem como nenhuma peça capturar essa dama aqui. O cavalo dele está bloqueando o acesso ao bispo, então ele também não consegue capturar aquela nossa dama. Beleza, jogam as peças brancas aqui. A gente tem um rei meio no canto, ele não tem como voltar aqui para a coluna F, né? Nesse momento ele está sendo cortado aqui pelas torres na sétima fileira. E pelo peão e pela torre dele ele também não consegue avançar aqui. Então simplesmente a gente entrando aqui com a nossa torre em G7,
é um checkmate que ele não vai ter como escapar, nem como bloquear e nem como nada aqui. Nem como capturar, no caso. Jogam as peças brancas de novo, que tem um rei dele lá no canto, que a gente pode fazer uma sequência meio de checkmate de escadinha, né? A gente vem aqui com um cheque com a dama, ele vai ser obrigado a vir aqui para a oitava fileira, a gente pode entrar aqui com a torre na oitava, dar um checkmate, apesar de ele poder cobrir aqui, por exemplo, com a dama, a gente vai poder simplesmente capturar e finalizar essa sequência. Então, cheque, nem precisou finalizar ali, beleza. Jogam as peças pretas agora aqui. Tem uma entrada aqui de cheque. Acho que esse aqui é aquele tema de desviar aqui alguém que está protegendo para a gente conseguir depois sacrificar o cavalo e de repente conseguir uma peça de valor maior, né? Então a gente tem aqui um cheque. Neste caso aqui, o rei dele não pode escapar porque o cavalo está impedindo essa escapatória. Então ou ele bloqueia aqui, né? Ou ele vai vir com o rei para cá. Se ele movimentar o rei, ele vai acabar tomando um checkmate aqui. A gente pode simplesmente entrar com a nossa dama aqui na casa de F2, também a casa mais fraca das peças brancas no início da partida, então ele provavelmente vai bloquear. Bloqueando aqui a gente pode entrar com o cavalo, atacando o bispo, atacando a torre dele. Se ele capturar aqui com o peão, a gente captura aqui a torre dele com a nossa dama. Caso contrário, a gente pode simplesmente continuar a partida, que a gente vai tirar a gente vai acabar capturando alguma peça já com cheque, então a gente vai acabar entrando nessa sequência ali. Bora lá então, dama, captura, ele capturou ali, agora sim a gente, ao invés de dar o cheque aqui, a gente captura a torre dele, ganhando bastante material a mais. Beleza, joga as peças pretas, a torre dele está cravada, então ele não pode movimentar essa torre, a gente pode aproveitar disso para tentar tirar algum proveito. Beleza, aqui acho que não é então nenhuma captura com o cavalo, né? Por enquanto nenhum cheque com o cavalo, a gente não tem muito como fazer isso. Dar um cheque com o cavalo aqui, a gente pode capturar a torre dele. Ele provavelmente vai capturar com o rei. Se ele não capturar com o rei, a gente vai ter ganho já bastante material, igualado em termos materiais. Mas a gente vem pra cá, ele captura com o rei. A gente pode entrar com o cavalo aqui em F3, dando um garfo entre o rei e a torre, e pelo menos igualamos em termos materiais este jogo. E conseguimos aqui então levar para um final de jogo um pouco mais parelho, né? Beleza, jogam as peças pretas aqui. O que a gente tem de cara aqui? Aqui a gente tem uma entrada de cavalo na casa de E4, cheque, o rei dele vai ser obrigado aqui a vir para casa de D3, é o único movimento que ele pode fazer. Tá cortado aqui pela dama, o cavalo vai estar protegendo também a saída da casa dele de C3 aqui. Ele não tem ninguém que possa capturar o cavalo. E depois disso a gente pode simplesmente avançar com o nosso cavalo aqui para casa de B4, dando mais um cheque nele. Ele não vai poder capturar o nosso cavalo, que vai estar protegido pelo nosso peão. Ele não pode também vir aqui para casa de C4 pelo mesmo motivo, está protegido pelo peão. Ele não pode voltar porque o cavalo está dando cheque aqui. Ele também não tem nenhuma outra escapatória, ninguém consegue capturar esse cavalo que deu cheque também. Então a gente consegue uma sequência de checkmate, nem precisou fazer isso. Beleza, jogam as peças pretas. Aqui a gente tem aquela mesma temática, bem semelhante ali, de sacrifício de dama com o mesmo modelo. A gente vem para cá, para casa de F2, dando um cheque, obrigando o rei dele a vir aqui para casa de H1. A gente vem com a dama aqui, sacrifica, ele captura, a gente captura com a nossa torre também aqui. Então alguns temas começam a se repetir já, com 16 problemas resolvidos aí. Beleza, joga as peças brancas. Aqui provavelmente a gente vai conseguir ganhar material, né? A gente tá com a torre dele aqui na casa de A5, mas a gente pode avançar com o peão dando um cheque. Ele vai ser obrigado ou a capturar ou sair com o rei dele ali. A gente pode capturar uma torre aqui e a gente consegue ficar já com bastante material. Acho que é isso mesmo, então vamos lá. Com um cheque aqui, ele vem pra cá, a gente consegue ganhar bastante material a mais. Ficamos com 2 torres contra uma no final de jogo. Beleza, jogam as peças brancas aqui, o rei dele tá no canto ali. A gente pode entrar com a dama, cheque, o rei dele vai ser obrigado a vir aqui pra casa de G8. A gente pode entrar com o cavalo daí aqui na casa de E7, dando mais um cheque. E aqui é checkmate, ele não tem como capturar esse cavalo. E não tem como bloquear nenhum outro tipo de cheque ali. Então aqui, cheque, ele bloqueou com o cavalo, beleza, cheque. Agora a gente pode vir aqui pra dar um checkmate. Show de bola, jogam as peças brancas aqui, o que a gente tem? Uma torre, atacando a nossa torre, propondo uma troca aqui, então a gente vai poder capturar a torre dele, ele captura de volta com o bispo, a gente pode avançar com o peão dando um cheque, o rei dele vai ser obrigado a se locomover, a gente vai poder promover esse peão na sequência, então. Aqui. Beleza, joga as peças brancas aqui, rompemos aí a barreira dos 1000 pontos, e aqui começa a ficar mais complicada a situação, já tem bastante peça no tabuleiro, vamos ver aqui então. Aqui a gente pode entrar com o bispo, capturar o cavalo dele, se ele capturar de volta, a gente captura com o nosso cavalo, dando um garfo entre a dama e o rei dele aqui. Caso contrário, a gente simplesmente ganhou material a mais aqui, capturando um cavalo. Acho que é isso. Vamos ver aqui. Jogo. Ah, ele pode me capturar, né?
Aqui deveria ter prestado um pouco mais de atenção, mas aqui ainda foi a jogada correta. A gente pode, acho que agora, entrar com o peão, capturando o bispo aqui. Se ele capturar, a gente captura ainda mais uma peça, a gente fica em vantagem material no final dessa partida. Beleza, eu jogo as peças brancas aqui. A gente pode simplesmente entrar com o nosso rei aqui, com a nossa dama, na verdade, aqui na casa de A8. Ele não vai ter como escapar, porque a nossa torre vai estar bloqueando qualquer tipo de escapatória aqui. Ele não tem como bloquear e nem capturar também aquela peça. Aqui a gente consegue, então, um checkmate. Beleza, jogam as peças pretas aqui, que a gente pode entrar com a dama com cheque, o rei dele vai vir pra cá. A gente entra aqui com cheque. Dependendo do que ele fizer, acho que a gente pode trocar a torre aqui. Porque se ele capturar com a dama, a gente pode capturar de volta com a nossa dama aqui, senão a gente pode seguir dando um cheque, afastando um pouquinho mais o rei dele, para o rei dele não conseguir capturar nenhuma peça. Essa casa de 1 também, apesar de poderia estar sendo guardada pelo bispo, mas com esse peão aqui na casa de C3 está sendo bloqueado. Vamos começar aqui com cheque. Beleza, a gente dá um cheque agora com a torre. Ele afastou-se, então acredito que aqui seria melhor a gente trocar já a nossa torre vindo para cá. Capturando a peça, ele trocou ali, a gente conseguiu então bastante material a mais ali. Beleza, joga as peças pretas. Cara, o primeiro problema que a gente tem, né, a primeira ideia que a gente tem é entrar aqui na casa de C1 com cheque, obrigando o rei dele a vir aqui para casa de F de E2. A gente pode entrar com o cavalo aqui com cheque e é checkmate, eu acho, né? Porque aqui ele não vai poder vir por causa do cavalo, aqui ele não vai poder vir por causa da dama. Então a gente consegue uma sequência de checkmate. Beleza, joga as peças pretas aqui. Tem uma torre numa coluna aberta, na coluna H aqui. Um peão impossibilitando a fuga do rei. Cara, isso aí, 2 sacrifícios de torre, então. Vamos lá. Sacrifica a nossa torre aqui, o rei dele vai ser obrigado a capturar. Ele captura aqui, a gente entra com a segunda torre com cheque, o rei dele volta pra cá. A gente vem pra cá, sacrifica a torre de novo, o rei dele é obrigado a capturar. A gente vem com a dama agora aqui com cheque, o rei dele se afasta e agora a dama sim pode vir aqui pra casa de H2 dando um checkmate, entregando um checkmate no rei dele. Aqui, vamos ver aqui, cheque, sacrifica de novo, a gente vem com a dama. Ele cobriu com a dama dele nesse caso, a gente poderia depois só seguir para um checkmate ali. Beleza, joga as peças brancas aqui. Aqui a gente pode entrar com a dama, então, com cheque. O rei dele é obrigado a vir aqui para casa de G8. A gente entra com a torre aqui em E8. O rei dele é obrigado a vir aqui para casa de F7. A gente vem depois com a dama aqui para casa de E6, protegido e protegendo a nossa torre. E já entregando um checkmate, ele não vai ter como bloquear, nem como capturar nenhuma das peças. Ele também não pode voltar aqui para a fileira do fundo, porque a torre vai estar cortando totalmente aquela fileira ali. A gente vem com a dama aqui, então, checkmate. Beleza, joga as peças brancas. Tá, aqui a gente pode entrar com o nosso peão aqui para casa de G3, dando um ataque na dama dele. A dama dele aqui vai ser obrigada a sair, a única casa de escapatória que ela tem, se eu não me engano, é aqui a casa de D6. Vamos ver aqui, ela não pode vir para cá. Não vai poder vir para cá também, porque o peão vai estar cobrindo. Não pode vir para cá, porque esse cavalo está cobrindo. Não pode vir aqui para D4, porque o outro cavalo está cobrindo. Não pode vir aqui para C4, porque esse mesmo cavalo aqui está cobrindo. Não pode vir aqui para casa de B4, porque a gente tem um peão. Não pode vir para casa de A4, porque a gente tem a dama. Não pode vir aqui para casa de F5, porque a gente tem a dama protegendo também. Não pode vir aqui para casa de G5, porque a gente tem esse cavalo protegendo. Não pode vir aqui para casa de E5, porque a gente tem o cavalo também protegendo. A única casa escapatória dela, então, é aqui. E depois disso daí a gente pode entrar agora sim com a nossa dama, dando um cheque e de repente capturando um peão a mais, um bispo a mais ali, vamos ver se é esse. Ele for com o bispo ali, acho que se a gente capturar aqui, ele capturar aqui, a gente ainda consegue bastante material a mais, né? Porque a gente captura aqui, ele captura lá, a gente captura aqui, a gente consegue um bispo a mais no final do jogo. Beleza, joga as peças brancas. Beleza, aqui é o seguinte, a gente pode aproveitar a cravada do bispo para vir com o cavalo aqui para casa de H6, dando um cheque. O rei dele não vai poder vir aqui para a coluna F, porque vai estar protegido pela torre. Vai ser obrigado a vir aqui para a coluna H. A gente pode entrar com a torre aqui agora. Ele vai capturar com o bispo dele. Nosso cavalo está aqui. Vai capturar com o bispo dele ali. E aqui a gente pode entrar com a nossa dama em G8, protegido pelo nosso cavalo. Acho que é essa aqui a sequência, aproveitando a cravada. Então, o tema da cravada. A gente vem para cá com cheque. Ele vai ser obrigado a capturar. A gente captura aqui a gente entra ali com a nossa dama, então. Beleza, jogam as peças pretas. Aqui a gente tem uma entrada de bispo, dando um cheque. Além disso, além desse cheque, a gente está também dando um ataque descoberto nessa outra torre dele. Então aqui cheque. Se ele capturar aqui com a dama, por exemplo, a gente está entrando com mais um cheque aqui nessa fileira. Obrigando o rei dele ele a cobrir com a dama. Daí a gente pode capturar, ganhar bastante material a mais e já ir para um checkmate aqui, captura. Então acho que primeiro com o bispo aqui, ele capturou com a dama, agora a gente captura a torre dele lá.
e consegue uma sequência de checkmate. Beleza, jogam aqui as peças brancas. A gente tem um bispo dele cravado, então já tem uma temática de uma peça cravada. Duas peças dele cravada, né? Então a gente tem esse outro bispo aqui cuidando desse peão. Primeiro com o cavalo. Com o cavalo a gente já tá ameaçando um checkmate aqui, ele vai ser obrigado a vir pra cá. E a gente tá ameaçando a dama dele também ali. Então, cavalo primeiro. Ok, ele foi lá. Então aqui acho que a gente pode capturar com a torre, né? A gente captura agora com a torre. Ele vai capturar aqui, ele captura de volta. A gente sai com o nosso rei aqui. É isso. Então a gente captura aqui. Tem que capturar, a gente tem que sair com o nosso rei ali. Conseguimos material a mais, pelo menos. E a gente tava ameaçando ainda um checkmate ali. Beleza, jogam as peças brancas aqui. 29 probleminhas já. Aqui é entrar com o cavalo em G5. A gente tá ameaçando um checkmate logo na sequência. E não tem como parar isso aqui. Beleza, acho que aqui o mais forçante que a gente tem é realmente entrar com o cavalo. Ameaçando um checkmate aqui. Ele vai acabar capturando o nosso bispo. A gente vai ter que lidar com ele aqui. A gente sai com o nosso rei. Se ele avançar aqui de novo com... Se ele avançar com a dama, de repente aqui para casa de C2, protegido pelo peão dele, a gente ainda pode fugir aqui. Mais uma vez, ele não vai ter mais nenhum checkmate. Ele pode ainda capturar aqui com a dama dele, mas a gente captura de volta. Então acho que nós temos uma boa troca e a gente segue ameaçando o checkmate aqui. Vamos ver se é isso. Beleza, aqui ele deu o check. A gente sai com o rei. Ele veio com a dama, a gente sai com o rei de novo. Aqui a gente captura, acho que o cavalo dele, né? Captura o cavalo dele, ele vem pra cá, a gente captura a dama dele. A gente segue ali. Beleza, 30 probleminhas resolvido. Aqui a gente tem de novo uma sequência de checkmate na fileira do fundo, será? Vamos ver aqui. A gente joga umas brancas, cheque. O rei dele aqui não faz sentido escapar, então ele vai ter que cobrir com um dos dois aqui. Qualquer um dos dois que ele cobrir, a gente pode entrar aqui com um cheque. Obrigando, nesse caso, o rei dele a vir aqui pra casa de H8. E a gente entra aqui com um checkmate na casa de G8, né? Então a gente tem aí uma sequência que cobriu, a gente vem pra cá e agora a gente vem pra cá com checkmate. Beleza, jogam as peças pretas. Beleza, aqui vamos começar avançando o peão. E era a jogada errada. Erramos ali, 1712, o primeiro que a gente errou. Vamos para a próxima, depois a gente vê o que a gente errou naquela ali. Jogam as peças brancas aqui, 31º problema. Ele vem em B3 bloqueando o cheque, a gente está ameaçando a torre e o bispo, a dama e o bispo dele. Ele captura com o bispo, a gente captura aqui com o nosso outro peão, o bispo dele. Ele captura a nossa torre, a gente entra com cheque. Ele movimenta aqui, eu capturo aqui com o peão dele, o nosso cavalo. A gente entra aqui com um cheque. O rei dele vai ser obrigado a vir pra cá. A gente vem aqui com mais um cheque. Se o rei dele vier lá pro canto, a gente dá um checkmate aqui na sequência. Se o rei dele se afastar pra cá, a gente entra com um cheque aqui também. O rei dele pode vir pra cá, a gente pode entrar aqui com um cheque. E daí acho que é checkmate, porque não é checkmate ainda. Ele vai poder vir pra cá. Daí a gente vai poder entrar aqui com o cavalo, cheque. Eita, isso aqui é grande. E se ele vier com o rei dele pra cá, a gente pode vir aqui com um cheque. Ele daí vai ser obrigado a voltar pra cá. A gente segue essa sequência de cheque. O rei dele vem pra cá. A gente dá um cheque aqui com o cavalo. E eu acho que daí é checkmate. Acho que é isso. Vamos tentar aqui. Joga aqui. Aqui. Ah, qual que era a segunda? Não era ali pelo jeito. Então tá, erramos duas em sequência. 31 probleminhas por enquanto. Vamos ver depois ali o que a gente errou também nesse. Jogam as peças brancas. Beleza, aqui a gente tem uma entrada de dama já na casa de H8. Acho que é o movimento mais forçante. O rei dele vai ser obrigado, nesse caso aqui, a vir para a casa de E7. A gente pode entrar aqui com o bispo depois na casa de F6. O rei dele, nesse caso aqui, vai ter duas possibilidades de escapatória, né? A primeira vir aqui para a casa de D7. A segunda vir aqui para a casa de E6. A gente pode entrar com a dama, se ele vier para E6 aqui, e capturar a dama dele. Se ele vier aqui para casa de D7, a gente pode entrar com a dama igual aqui, protegido pelo nosso bispo. Ele vai obrigar ele a voltar aqui igual para essa casa de E7, de E6, aliás. Depois a gente volta com a dama aqui daí e consegue capturar essa dama dele também aqui. Aqui. Beleza, ele foi para lá, então a gente dá um cheque aqui, ele captura e a gente consegue uma dama aqui. Show de bola. Jogam as peças brancas aqui, mas achei que é uma captura simples. Beleza, ele foi lá. Talvez esse aqui seja um pouco melhor até. Então talvez capturar a torre aqui de A8. E não era. Beleza, galera. Conseguimos aí 32 probleminhas. Vamos ver o que a gente errou aqui nos problemas. O primeiro foi de 1712. Até demorou bastante pra gente errar um aqui. Vamos ver o que era. Esse aqui o que a gente fez foi avançar com o nosso peão, né? Aqui já foi um erro. Então vamos ver o que a gente tinha de possibilidades. Talvez aqui, né? Aqui dando um cheque, o rei dele vem pra cá, a gente captura com a torre. E a gente tem o nosso peão livre lá. Acho que era isso até. Sacrifica, é verdade. É que o nosso peão consegue chegar antes que o rei dele. Beleza, isso aqui era mais simples. Segundo problema, 1756. Vamos ver o que a gente fez aqui na sequência. A gente fez a primeira jogada correta, que foi vir aqui com esse bispo.
Ah, aqui a gente tinha agora uma entrada de dama, né? Trocar as damas, na verdade. Aqui consegue. Beleza, também poderíamos ter encontrado ali. E o último problema que erramos, 1859. Vamos ver aqui o que a gente tem. Como foi esse aqui, a gente capturou corretamente o primeiro, né? Primeiro lance que foi essa captura de torre. A gente decidiu capturar aquela torre de A8. Será que era capturar a torre de D8? Também não. Então não era capturar as torres. Então a gente calculou alguma coisa errada aqui. Tentar manter essa dama no tabuleiro, na verdade, né? O que a gente poderia fazer aqui, neste momento, também era voltar a dama para cá. Se ele capturar, a gente está capturando de volta aqui esta peça. Ou capturamos aqui. Também não acho não uma boa. Talvez vir simplesmente com a dama para cá. Mantém aqui e a gente captura de volta. É. Os 3 probleminhas aqui a gente poderia ter conseguido resolver. Não eram tão difíceis assim. A gente conseguiu resolver relativamente rápido. Claro, depois que a gente viu que a gente errou ali. Mas a gente poderia resolver. Conseguimos 32, não foi tão ruim assim. Ali demorou até pra gente conseguir, pra gente começar a errar. A gente errou lá nos 1750, 1712 o primeiro. E o último em 1800, então a gente errou 3 quase na sequência ali. Essa parte foi bem ruim, acabamos não conseguindo passar da barreira dos 1200, mas foi um bom treino tático aí, deu pra pensar bastante. Beleza, galerinha, por hoje era isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam, deixa o like nesse vídeo, se inscrevam no canal e a gente se vê na próxima.